no rolete. Tá lá em Toledo? Ó, vocês estão ouvindo. O Alexandre? Tá bom. Cuidado com o que tu vai postar aí, que só estamos ao vivo, o pessoal do Facebook. Nem aí, ele. Nem aí comigo já. Só estamos ao vivo no Instagram aí. Tu vai aparecer o áudio pessoal, aí, ó. não. Coisa que não vai ficar na tua frente? Não, eu vou ter que mostrar, né? Quer botar um lá? Mas o meu ainda não apareceu aqui, Jéssica. Ainda não tá como... Já tá valendo? Estamos ao vivo já. Vamos tomar uma água antes. Na mesa. Tá no Instagram? Sim. No Insta? Boa noite, pessoal que está entrando aí na live. Agradecer desde já, dizer que hoje tem aí uns 5 sorteios, tá? E agradecer aí a Chocolate Air, que ofereceu aqui alguns brindes pra gente, 2 kits. Uma cuia de chimarrão aí cheia de chocolate, coisa mais linda. E quem deseja comprar um presente especial aí para sua amada, pro pai, pra mãe, final de semana aí, fazer um agrado, só passar na Chocolate Air. Além de fazer um agrado, vai poder saborear aí uns belos chocolates. Tá? Então, a gente está aí de novo, né, Ramon? Hoje eu acho que é a nossa 4ª live. Isso. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais um bate-papo aí hoje. Hoje a gente está com a empresa Nitro, tá? Na presença aqui do Edson Senner, que já é aqui da região, e com a Morgana, não é aqui da região, mas ela representa a Nitro também. Então, eu gostaria que tu se apresentasse, Edson, Morgana logo em seguida, e depois eu retornaria falando mais alguma coisa aqui disso. Vai lá, Edson. Bom, beleza. Obrigado, Cris. Obrigado, Ramon, né, pela parceria, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje reunido para falar um pouquinho para vocês também da Nitro e das soluções, né, que a empresa ela tem, né, para a gente trazer, né, dela para o campo, para o produtor. Então, acho que muitos já me conhecem, eu sou da região, eu sou Edson Sennen, sou técnico agrícola, formado aí há quase 20 anos, mais de 20 anos, né? E hoje eu faço a parte comercial, sou o responsável técnico, né, na região aqui do Alto Vale e parte do estado, né? Então eu represento a marca da Nitro Biocontrol, né? Eu hoje desenvolvo o mercado aqui também, essa parte comercial de produtos da Nitro biológicos. E temos aqui a Morgana, né? Bom, pessoal, boa noite a todos. Primeiro, é um prazer estar em Santa Catarina, né? Eu sou gaúcha. Agora, automaticamente, estou atendendo a parte do SC também, junto com a parte do Rio Grande, né? Então, o meu cargo na Nitro hoje é coordenadora técnica de mercado. Então, eu faço basicamente essa parte aí de ajudo a parte mais comercial e também ajuda aí na abertura de novos clientes, a difundir mais esse mercado e a levar um pouquinho mais de experiência que eu tenho aí para vocês, produtores, colegas, enfim, consultores e tudo mais. Eu sou agrônoma há 11 anos, então eu estou nesse mercado biológico há mais de 5 anos, mas a gente está sempre na cadeira de estudante e sempre querendo aprender um pouco mais. Então eu espero que eu possa contribuir, a gente possa contribuir hoje, pelo menos com 1% aí, para vocês estarem aprendendo um pouco mais aí sobre o biológico. Isso. Desde a primeira live, quando o Ramon deu a ideia que a gente tinha que fazer algo diferente, e desde quando foi fundado a Leão Agropecuária, que a gente apresentou naquela primeira live lá, é trazer a boa informação, fazer com que os produtos cheguem até o produtor, mas com a informação técnica bem precisa. Então, primeiro a gente apresentou a Leão Agropecuária lá na primeira live, depois veio o Takeshi apresentando a Corteva, inclusive hoje a gente estava o dia todo com a apresentação lá de novos produtos, as tecnologias, e teve a terceira live também muito importante do Claudinei Kurtz. Eu não pude vir aqui e gostaria de agradecer aí de coração o Claudinei, um cara que estudou aí a vida inteira, continua estudando. Então, muito obrigado, Claudinei. Queria dizer também para ele que durante a semana muitos produtores foram lá na loja agradecer e falar que foi uma live assim muito importante, né? E hoje a gente está aqui com mais informação, tá? É uma empresa que eu conheci lá em São Paulo, numa feira, na Hortitec, e que chamou bastante atenção pelo tamanho, pela importância, e a gente veio para cá. O Edson é representante aqui na região, morando aí perto da Leão Agropecuária, então facilitou algumas coisas aí para a gente estar fazendo a parceria. Logo a gente conheceu a Morgana também, veio e fez uma explicação de produtos, e hoje a gente vai estar explanando muito mais. Em cada live a gente sempre sorteia
alguns brindes, alguns agrados aí pro pessoal, tá? Como a Nitro tem os produtos dela, o Edson ofereceu aqui para sorteio 1 litro de Elks, em seguida vocês vão estar conhecendo, um Kiron, um Wolveris e os brindes aqui da Chocolatier. Obrigado aí pela Chocolatier, também pelos brindes. E queria passar a palavra aí para o Ramon para continuar aí. Só lembrando, então, o pessoal que está assistindo, para participar dos sorteios, se possível colocar o nome ali nos Isso. comentários, para a gente depois estar fazendo sorteio. As meninas aqui vão estar auxiliando. Antes de nós entrar na parte mais técnica, vamos dizer assim, eu queria pedir para o Edson dar uma explicadinha para o pessoal que não conhece a Nitro, não estou falar, para contar um pouquinho da história da empresa. Bom, pessoal, realmente, né, a Nitro, na nossa região aqui, ela é um bebezinho ainda, né, no quesito de conhecimento. O pessoal realmente não tem familiaridade com esse nome, porque a empresa, ela atuava muito forte já, né, na região de São Paulo para cima. Mas assim, nessa última semana, eu acho que na terça-feira, ela completou 88 anos, Ramon. Então, ela é uma empresa que ela já tem quase um século, né? Ela iniciou há muito tempo atrás e o forte dela, sempre o ramo dela foi no ramo da nitrocelulose. Ela produz, então, várias matérias-primas, né, da indústria química e, por exemplo, né, tem muitos produtos que a gente já tem em contato, que foi a Nitro que produziu, só que a gente não sabe, mas, por exemplo, solventes para algumas tintas de casa, para esmalte, para vários, né, tinta de carro. Então, assim, ela sempre trabalhou nesse ramo aí. E há mais de 10, por volta aí dos 10 anos atrás, ela foi adquirida por um outro grupo, né? Eu acho que vale lembrar também que essa empresa, quem iniciou os trabalhos dela, foi o pessoal da Klabin junto com a Votorantim. Então, são dois grupos fortes, né? Que eles montaram essa empresa, né? São visionários no mercado nacional. Ela foi considerada a maior empresa e hoje é a maior empresa, né, que produz nitrocelulose, né, no Brasil. E aí ela foi difundida mundo afora, né? E a partir, mais ou menos, em torno de uns 10 anos atrás, ela foi adquirida pelo grupo Faro, né, que nada mais que são grandes produtores que atuam na cultura do café e cana. Então, eles têm um know-how, têm um conhecimento muito forte, né, da agricultura de cana e café. E aí, né, vendo que esse mercado impulsionando cada vez mais, o mercado tecnificando mais no Brasil, eles enxergaram que eles tinham matéria-prima e às vezes estavam deixando de trabalhar o produto e levar isso para o produtor. E aí eles, então, a partir de 2010, eles entraram no ramo agro, né? Vale lembrar, né, que hoje a gente tem, a Nitro, ela trabalha com 4 segmentos, que é nitrocelulose, né? Ela tem o ramo a linha agro, que é a linha de nutrição de plantas, né? Que no caso vocês também trabalham, mas não é o nosso foco hoje de falar sobre isso, mas enfim, é importante os produtores saberem que a gente tem essa linha, né? Tem a linha de biológicos, né? Que dá um boom no mercado aí, todo mundo está falando, mas justamente é por isso que a gente está fazendo essa live, para poder trazer a informação correta, né? A gente quer ser consultor, mas com responsabilidade, trazer informações que realmente são pertinentes para o assunto, tá? E também ela está entrando, não temos ainda, né, o produto no mercado já, mas na linha de nutrição animal, que também o Brasil aí é um país muito forte nessa linha. Show. Tá? E então é o seguinte, e a partir então 2000 há 10 anos ela entrou nesse ramo, e 2019, 2021 ela adquiriu uma empresa de biodefensivos, né? Que é a empresa Biocontrol. Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver um mercado no Brasil. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul foi, por estratégia da empresa, a última região do Brasil que ela montou a equipe. Então, assim, a gente está chegando agora, a partir de maio, junho, que eu entrei na empresa, né? Vocês também não conheciam a Nitro, produtor, alguns já tiveram algum contato, mas a gente está aqui agora para desenvolver esse mercado, né? Buscar produtores e trazer o produto, a solução para o produtor.
assim, ó, a Leão, a gente já recebeu muitas empresas apresentando produto biológico e querendo fazer trabalho na região, mas nós nunca tinha firmado uma parceria com alguma empresa aí para começar um trabalho bem feito. E com essa crescente que veio dos biológicos, então a gente sentiu a demanda de estar indo buscar um parceiro, né, para estar trabalhando, trazendo novidades aí para a nossa região, para os nossos clientes, né. Então, Morgana, a gente vê assim que teve essa crescente de biológicos, tem muita empresa no mercado, muita empresa vindo prometendo muita coisa. E eu queria que tu falasse um pouquinho, né, o que a gente espera aí, o que a agricultura vai mudar nos próximos anos, o que a gente pode esperar com a vinda dos produtos biológicos. Bom, eu acho que nos próximos anos ou nos próximos meses, nos próximos dias, o biológico já não é mais futuro. O biológico já ele é um presente já, né? Ele está cada vez mais presente na nossa vida, no nosso manejo, pensando em produtor. Então, eu acredito assim, ó, existe hoje várias marcas, existem várias maneiras, assim como existia há muito tempo atrás, quando o químico entrou muito forte, enfim, né? Alternativas de trabalho. Mas acho que, primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar com empresas sérias e responsáveis do que estão fazendo. Então, eu acredito muito na questão de registro, na questão de saber o posicionamento certo, saber ser agrônomo de verdade nesse sentido, né? Não desmerecendo, assim, outras empresas, outras marcas, mas eu acredito muito forte de que quando tu tem uma estrutura bem montada, tanto em equipe de pesquisa, tanto em equipe de campo, que realmente faz o trabalho acontecer, automaticamente a gente tem todo esse respaldo por trás aí de certificações e tudo mais. Então, isso acho que é um ponto. E eu acho que outro ponto importante também é a questão tanto a responsabilidade técnica, mas eu digo assim, ó, o respaldo que a gente tem mesmo do campo, né? Porque até há 5, 6 anos atrás, biológico era inoculante, turfa. Né? A gente falava, perguntava ao produtor assim, o senhor usa biológico? Eu uso inoculante, turfa. E era apenas isso. Então, a gente vê que tem crescente em doenças de solo, em insetos que hoje não tem mais controle via químico somente. Então, eu costumo falar assim para os produtores, que bom que a gente tem alternativas de manejo. Que bom que a gente tem produtos que se complementam para poder trabalhar a nosso favor. Porque se a gente não tivesse mais esse controle, o que seria da agricultura? Né? E o mundo nos espera produções enormes de alimento o tempo todo, porque as pessoas estão comendo todo dia, as pessoas estão se reproduzindo, estão crescendo, é uma necessidade primária, né? Então, que bom que a gente tem essa ferramenta para estar aqui hoje, ou estar numa conversa com o cliente dia a dia, que vocês têm também, que a gente tem, e poder falar para o produtor, ó, a gente não consegue mais fazer com esse ativo, mas a gente tem esse, que consorciado com esse, enfim, tendo vários dias de aplicações, tudo mais, a gente consegue entregar um resultado hoje de eficiência. Então, Morgana, muitas vezes a gente fala de produto biológico e o produtor, muitas vezes, ele não tem bem claro qual a diferença do modo de ação do produto químico por um biológico. Vai lá, faz a aplicação e já quer ver o resultado na hora, muitas vezes. Talvez se quiser explanar um pouquinho também, o produtor tá conhecendo um pouquinho melhor, saber as diferenças e como vai poder ser ajudado também com isso. Eu acho que é pertinente essa tua pergunta, justamente porque a gente vem do mercado químico, todo mundo, né? Eu, há 10 anos atrás, quando me formei em agronomia, eu não tive matéria dessa parte de biológicos focada, né? A gente foca em químico, a gente tá aprendendo químico, né? E o produtor também é assim, é cultural. Então, assim, é muito mais fácil a gente aplicar um inseticida, um produto nesse sentido, e a gente vê todos os insetos lá completando seu ciclo, morrendo ali, e tu virar as tuas costas e ok, eu fiz a minha parte. Então, agora a gente entrar numa nova era da agricultura, que já dá para ser nova era mesmo, né? Acho que teve várias eras, transgênico, Roundup, tudo mais. Acho que agora nós estamos entrando numa nova era dessa parte da gente realmente ter mais esse monitoramento e entender mais essa parte agronômica, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é diferente o sistema que a gente trabalha. O químico, a gente vinha trabalhando para tentar entender o biológico agora. É diferente. A gente precisa ter presença e ausência de praga no ambiente para poder fazer uma aplicação eficiente de bioinseticida. A gente tem que entender do alvo que a gente quer atacar, então a gente tem que entender da cigarrinha, do percevejo, da esclerotina, da fitófora. Não simplesmente eu vou aplicar o produto e ok.
A gente tem que entender o que é aquele Bradyrhizobia ou aquele Azospirillum lá, que vai inocular minha semente de trigo, de soja, o que aquilo vai fixar de nitrogênio, entendeu? Quanto que se eu tivesse que colocar ureia no soja, se o Bradyrhizobia não fixasse nitrogênio em soja, quanto que eu estaria de custo de ureia, por exemplo, se eu tivesse que aplicar, se a planta fizesse esse aporte. Então, eu acho que a parte técnica está vindo muito e o produtor ele está começando a virar essa chave culturalmente, assim, para entender um pouco mais, sabe, do porquê associar, do porquê usar, e ele já está vendo o resultado, tenho certeza disso. Senão a gente não estaria aqui hoje destinado um tempo do nosso descanso, falando dessa parte tão importante, né? Então, acho que é... Eu vou fazer um comentário, até essa parte aí o Ramon nem tinha comentado ainda, que quando a gente estava numa palestra lá no treinamento no Rio Grande do Sul, isso há algum tempinho atrás, a gente ficou 2 dias lá. E foi batido muito em cima da tecla da saúde do solo, da vida biológica do solo. E uma coisa assim que me chamou a atenção, eu não sou engenheiro agrônomo nem técnico, mas eu fui produtor. Quando a gente subsolava a terra, lavrava, dava aquele cheirinho de terra, dava aquele... E lá foi batido em cima dessa tecla, que quando você sente o cheiro e coisa, a vida biológica da terra está ali, está viva. E isso dentro do mato, que tem terra virgem, pode notar que ali tá toda a vida biológica está ativa. Então a gente, querendo ou não está fazendo nada de diferente, colocando algo muito a mais ou reinventando a roda, coisa assim. Simplesmente colocando aquilo que foi um dia degradado, que ficou o solo muito tempo descoberto. É mais nesse sentido. Tem algumas novidades, não sei se concorda com isso ou não. Não, eu concordo em cima dessa ideia. A gente não está inventando a roda, exatamente. Isso. Eu acho que a gente tá trazendo coisas do passado que deram certo, só que de outra forma. E não tem como a gente retroceder uma tecnologia, por exemplo, né? A gente não tem como voltar na era dos nossos avós, por exemplo, e querer que a gente produza 100 e tantos sacos lá de soja para alimentar uma exportação que tem no Brasil. Então, eu acho que a gente está pegando esses primórdios e está adaptando em cima de outras tecnologias que estão acontecendo no mercado. O biológico, realmente, ele é antigo, se for parar para analisar. É um ser vivo que já existia no solo há muito tempo, só que a gente era muito pelo prático, era muito mecanizado, era muito revolver solo, era muito isso e aquilo. Ok, teve algumas plantas daninhas que depois que se iniciou o plantio direto, a gente não tinha antes e agora a gente tem. Isso. Então, de certa forma, a gente está voltando algumas coisas lá atrás e está melhorando de uma certa forma. Eu acho que é muito pertinente isso. Inclusive, trazendo alguns produtos, bacilos, enfim, que podem estar ajudando toda essa parte. Um exemplo é o solubilizador de fósforo, por exemplo, né? Então, eu acho que pode estar ajudando no incremento, né? O produtor tendo uma lavoura, um solo bem preparado, né? Uma lavoura, enfim, que ele faça um investimento, que a cultura vai fazer a retirada, enfim, mas que ele tenha aquele investimento de solo, automaticamente ele pode usar ferramentas biológicas para aquilo dar mais incremento, para melhorar, performar melhor. Ok, eu acho que é esse o caminho mesmo, é esse o caminho. Assim, ó, o pessoal que está em casa está assistindo, quem tiver alguma dúvida sobre o produto, já pode ir mandando. Conforme for entrando nos assuntos, a gente vai fazendo já o questionamento, e daí a gente vai trocando uma ideia, vai fazendo um bate-papo. E outra coisa também é sobre o sorteio, o pessoal ir botando o nome aí para estar participando no final da live. Uma questão que às vezes a gente ficava muito em dúvida também, Morgana, puder assim fazer um comentário. Com essa grande pressão das empresas em vinda de produtos biológicos e prometendo, porque eu tenho um produto mais concentrado, a minha cepa é não sei do que. Então, assim, o básico, como a gente sabe se a gente está adquirindo, está trabalhando com produto de qualidade e o que a gente vê no mercado que tem que cuidar, que muitas vezes a gente vê a campo, que às vezes o produtor está usando algumas coisas achando que está ajudando, mas pode estar cometendo um erro. Eu acho que a primeira coisa é a informação, né? Primeira coisa nessa questão do erro, né? A informação. Eu acho que se a gente tem dúvida sobre algum produto, algum manejo, eu acho que é bom a gente perguntar. A gente não precisa saber tudo, mas ter o telefone de quem sabe. Essa é uma regra básica, né? Eu acho que outro ponto para nos diferenciações de mercado em questão de qualidade, eu acho que muito vai de encontro à parte do registro mesmo e saber qual é o teu alvo. Por exemplo, assim, o produtor vai chegar lá para falar com vocês, ele vai dizer assim, eu tenho um problema de mofo branco na minha área. Então, o importante é saber qual é o alvo que vocês querem atacar para automaticamente construir um manejo para focar naquele alvo, né? E automaticamente pensar também que produtos biológicos não vão só focar em problema, né?
produto biológico vai fazer a parte benéfica na planta também, né? A parte da proteção de raiz, para ela ter um melhor incremento de absorção de nutrientes, pensando em bacilos, por exemplo. Aí o produtor vai chegar para você e dizer assim, mas eu não tenho problema de nematóide na minha área, por exemplo. Não tem problema de nematóide. Nematóide para mim não é o problema. O problema é doença de solo específica. Ok, mas vai adquirir um produto não pensando só em combater aquela doença específica, mas trabalhar um manejo num sistema, pensando em solo no geral, agora falando, para que ele tenha mais produtividade, absorção daquele nutriente via a boca da planta, para que ele tenha mais produtividade lá no final. É o ajuste fino que a gente dá. Então aqui a gente está numa região que os produtores são muito tecnificados e realmente eles investem na lavoura. São produtores rurais, não tipo assim, não ficam chorando porque, meu Deus, tá caro, meu Deus. Não, aqui pelo que eu rodei essa semana eu vi que aqui o pessoal é profissional mesmo. Então a gente não pensa só no sentido assim, eu vou apagar um fogo. Não, eu vou tratar, eu vou fazer um manejo, um incremento, para que eu tenha essa resposta ao longo do tempo, ao longo de culturas, seja de inverno, seja de verão, seja com HF, seja com grãos, enfim, né? Eu acho que esse também é um ponto legal para a gente começar a quebrar essa cultura. Quando eu digo quebrar a cultura, é o produtor virar a chave do químico, entender que o químico é importante, que vai continuar sendo uma ferramenta muito importante para a gente, mas trazer o biológico junto para trazer, tipo assim, que essa ferramenta fique mais forte. Eu acho que esse é um ponto legal também. Cris, você quer fazer alguma pergunta? Não? Tá bom. Vamos seguir então. A parte de momento ideal de aplicação, né? Produto biológico é diferente de um produto químico, né? Então, a gente entrar já mais específico, indo para os produtos biológicos, acho que a gente poderia fazer um comentário aí sobre quais as diferenças aí no manuseio, na forma de aplicação, de que modo eu posso estar fazendo o melhor posicionamento aí desses produtos. Então, pensando em biológico, a gente sempre tem que pensar nessa parte mais de ter umidade e temperatura ideal, né? A gente nem sempre vai ter todas essas variáveis no mesmo encaixe, no mesmo momento. Mas a gente tem que pensar de uma maneira assim, quando eu vou aplicar pensando em doença de solo, por exemplo, eu tenho que entender, ou nematicida, ou um próprio tricoderma, eu tenho que entender que eu preciso ter uma umidade no meu solo para poder fazer uma absorção melhor desse produto. Então, automaticamente, eu vou pensar tecnicamente, né, em horários e aplicações ou em momentos de logística que o produtor tenha, que ele possa estar incrementando esse tipo de produto naquele melhor horário. Assim como a gente pensa que um herbicida tem que ser no horário de maior estresse, porque a gente quer que aquela planta tenha fim, né? Aquela planta daninha. Então a gente vai calcular essa parte também para isso. Então eu acredito que assim, tendo umidade e temperatura, eu acho que é um ponto, tá? O outro ponto é a questão de... a gente fala bastante de pH de calda, então tem alguns produtos... A gente está falando de ser vivo, né? Então tem que cuidar muito para pHs extremos, por exemplo, pH muito alto, acima de 7, 6,5, pHs muito baixo, abaixo de 5, 4,5, 3, por exemplo, pHs ou muito ácidos ou muito básicos, automaticamente a bactéria, o bacilos ou o fungo, ele vai sofrer um estresse. E a gente não quer que ele passe por isso, ele quer que ele performe o máximo lá na ponta. Então são algumas dicas de campo mesmo, que a gente tem que ficar um pouquinho mais ligado nesse sentido. Mas isso é uma coisa de trabalho. Conforme tu vai fazendo o primeiro, tu vai vendo o resultado, tu já vai aplicando a segunda vez, tu já vê um resultado, tu já automaticamente entra no... pH, então, não é uma margem tão grande. Você falou de 4,5 para baixo não é tão bom. Então fica ali de 5 a 6. A gente trabalha com pHs ótimos, de 5, 5,5 até 6, 6,5. Então seria um pH bom para qualquer produto performar. Porque a gente vê que um pH muito baixo... nenhum produto performa bem, né? Nem produto no geral, né? E pHs altos também não, inclusive para a própria nutrição de planta, né? Sim. Então eu acredito que é um pH bom, é o pH ideal, pensando em... Tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente. A gente tem uma pergunta do seu Aurélio Vavassori. Um abraço aí, seu Aurélio. Para quem não sabe, o seu Aurélio foi o que vendeu a primeira 608 aí para a Leão Agropecuária. Nos ajudou bastante, seu Aurélio. E tem uma pergunta aqui. Ele perguntou, tem produto no controle da trips da cebola? Biológico. Boa pergunta. Fala aí, Edson. Bom, na verdade nós temos o Kiron, né? Que na verdade é uma associação de extrato de laranja, de limoneno e óleo de ninho. Então é o seguinte, a gente está realmente desenvolvendo agora, a gente está chegando agora, já temos lavoura que está sendo aplicada.
não temos infestação alta. Também o clima acho que não contribuiu para que tivesse, né, ainda. Mas a gente vai tá avaliando e acredita que seja muito bom. Por quê? Se nós for ver, né, todos os trabalhos que a Nitro tem a nível de Brasil, tá? Por exemplo, nós temos uma cultura que, né, da Bahia, que é a manga, cara, que é muito, muito perseguida pela tríplice, tá? Principalmente na época de floração dela. Tá? E como ela é uma planta que ela tem já fruto e está florescendo até no topo, então ela vai estar sempre, né, com o ataque de tríplice. E hoje já tem áreas lá que são cultivadas para exportação, tá? E os caras estão trabalhando 100% só com esse produto. Tá? Eles não entram com químico, porque senão eles perdem o selo da exportação deles. Pensando só para contribuir, pensando no Kiron, que é, no caso, a gente trabalha muito ele, o produto desalojante, né? A gente trabalha, então, pensando na parte da própria citronela, de limoneno e o óleo de nim, pensando em trips, o óleo de nim, ele inibe que o inseto faça a troca de insta. Então, isso nos facilita, pensando em trips, que é um inseto muito pequenininho, né? Então, a gente acredita muito que tanto na cebola quanto na cultura de grãos, ele vem para somar em uso com o inseticida químico ou em uso junto com a própria bovéria, com o nosso boveris, no caso, pensando em manejo biológico com desalojante. Então, é uma alternativa de manejo, pensando aí para várias culturas. Mais uma vez, frisando para vocês, o produto biológico, no geral, não tem registro para cultura, é registro para alvo. Então, a gente vai trabalhar produto que pode ser usado na soja, no milho, como pode ser usado na cebola, no morango, no tomate. Então, se tem um registro para aquele inseto, para aquela doença, a gente vai poder estar fazendo manejo, independendo da cultura que for. Eu acho que isso é bacana deixar claro para os produtores de vocês. Hoje, nós recomendamos, no caso, esse produto associado a um químico. E a dose? Para nós ter mais segurança. 150 a 200 ml por hectare. Certo. Associado a químico. Tá. Nós temos aqui o Bruno Medeiro. Ele fez uma pergunta aqui. Na cebola é usado muito químico. Eles influenciam na eficiência do biológico, mesmo depois de aplicado? Olha... Fungicida, por exemplo? Influenciam na eficiência se for feita a aplicação no mesmo momento. Eu acredito que não, pelo que eu entendi da pergunta dele, não. A pergunta dele é, tipo assim, aplicou o químico e depois aplicou o biológico, se vai ter uma influência. A minha resposta seria não, porque cada um vai ter ações diferentes. Quando a gente mistura o químico e o biológico no tanque, pensando em fungicida químico e fungicida biológico, automaticamente a gente inibe a ação do outro, porque são dois com o mesmo mecanismo, certo? Agora, quando a gente faz aplicações diferentes, por exemplo, aplica um fungicida químico na cebola, uma semana depois tu vai aplicar um fungicida biológico na cebola, pensando em algum alvo específico, não pensando em cultura. Eu acredito que um não vai ter interferência sobre o outro, porque são momentos diferentes de aplicação. Pelo que eu entendi da pergunta, foi essa que ele fez. Até hoje, o pessoal da Leão Agropecuária estava lá em Rio do Sul, naquele treinamento lá que a Corteva fez, e um dado que chamou a atenção lá, né, Ramon, foi que estava lá, o clorotalonil, ele atinge algumas pragas naturais da bicheira da raiz. Foi uma coisa que chamou bastante atenção, assim. Então, lá tinha um estudo do clorotalonil. Nada impede que outros também sejam causadores aí de problema com os inimigos naturais e algumas pragas. Né? Eu acho que conforme vai aumentando essa parte de pesquisa, a gente vai tendo mais resposta em todos os sentidos, tanto na parte de insetos, inimigos naturais, ou na parte de doença também. Eu acho que toda a informação é válida e a gente está em busca de... Mas assim, só para complementar, pensando em associação, eu não sei se ele está falando em associação, ou ele aplica um produto químico e depois o biológico, se um interfere no outro. Quando a gente fala em biofungicida, né, a gente tem vários, mas pensando se for bactéria, né, aí não tem problema, porque inclusive a gente até faz associação de químico com biológico, quando ele é bacilos. Em alguns casos. Se for aí a base de fungo, aí realmente eu acho que é bom fazer separado. Por isso é bom entender alvo, manejo, né, porque não existe nada engessado, né, a gente não está dizendo que tem que ser assim como tem que ser, não, tem que estudar o caso. No caso dele aí, acho que vale, se quiser mandar mais pergunta falando, tipo assim, o produto tal, o produto tal. Eu acho que não é feio a gente tentar entender mais o problema e daqui a pouco tentar ajudar ele nesse sentido, bem tranquilo. Aqui tem uma pergunta do seu Edson Schitz. Obrigado, seu Edson, um baita cliente nosso aí.
Com a vinda dos biológicos, vamos conseguir diminuir os custos no agro? Aí é uma pergunta bastante delicada, porque eu penso que tudo é entrar em equilíbrio, depende muito do ano. Vamos pegar aí 2017, 2018, quando a gente teve 2 anos muito difíceis, um com o míldio e o outro com a trips. Então ali naquele momento a gente não tinha praticamente nada de conhecimento biológico, muito pouco ainda sobre, aprendemos sobre o míldio, acabou muito produto no mercado, teve toda a receita, então se tivesse biológico lá a gente conseguia fazer algo diferente? Não se sabe, mas eu acho que um está para complementar o outro e entrando em harmonia e tendo uma boa planta, o negócio não sei se é diminuir custo, mas aumentar a produtividade e lucro, talvez seria... eu acho que No final, quer queira, quer não, se fizer o custo médio, aí pode até diminuir, mas pensando em aumentar produção. A Leão sai de uma premissa que cada real investido não pode ser tirado só R$1, tem que ser tirado R$1 ou mais. Se fosse para deixar elas por elas, deixaria o dinheiro no banco. Então, a cada R$1 investido tem que se tirar mais. Essa é a nossa premissa. No final vai ter que ter mais lucro. Ponto. Acho que tu já resumiu, não tem mais o que falar. É bem isso aí. Pode tocar. Entrando agora mais a fundo um pouquinho nos produtos, né? Que nem previsão do ano, né? Ano de El Niño, ano mais chuvoso. E aqui a nossa região, uma região onde não tem cebola no inverno, tem uma parte que tem trigo, que vai entrar soja. Tem os produtores que botaram milho, mas é mais voltado pensando em soja, é a minha pergunta. Pensando no ano de El Niño, um ano mais molhado, mais úmido, as áreas da nossa região, a gente tem notado em algumas já aumento aí de problemas com esclerotínia, né? E a maioria das áreas também estão tendo muitos problemas radiculares. Chega a época de enchimento de grão, começa a haver muito falha na lavoura, lombas aí que a soja madura lá 15 dias antes, não termina o enchimento de grão. Pensando nesse sistema, o que a gente teria de opções aí para estar trabalhando? A gente tem no caso o tricoderma, eu acho que seria bem legal aí a gente estar falando um pouco sobre esse produto. Eu acho que o principal produto, pensando nessa parte de esclerotina e a maioria as maiores aí, doenças de solo, englobando as maiores, eu acho que o foco é o tricoderma hardiniano mesmo, que a Nitro trabalha com o tricodermais. Então, eu acho que é um produto assim, que dá para ser explorado de diferentes formas, pensando sempre via solo, né, contato com o solo. Então, eu acho que dá para trabalhar ele via suco de plantio, via tratamento de semente, né. É bem interessante o resultado que ele dá, pensando nessa parte mais de doenças que estão na parte de solo mesmo interno, né? Pensando mais esclerotina, a parte do mofo branco, a gente pode estar trabalhando com ele também via essas duas ferramentas, mais a via pulverizado. Pulverizado que eu digo, então, até o fechamento de linha da cultura, pensando em soja, né? Outro manejo legal também, que eu costumo falar bastante, é a gente trabalhar com ele durante o ano. A gente não vai focar só uma cultura específica, porque às vezes a doença ela vai ser mais expressiva em culturas diferentes. Às vezes no trigo não vai expressar tanto e no soja ele vai expressar mais. Mas isso não significa que foi só no soja que ela apareceu. Certo. Significa que ela já está ali, tendo condições de ambiente para ela poder se disseminar e tudo mais. Então, o que é legal fazer? Se o produtor vai fazer uma área de pastagem no inverno, vai fazer uma área de trigo no inverno, ele já vai fazer um manejo com tricoderma pensando em anual culturas no inverno. Certo. Automaticamente depois ele vai fazer uma próxima aplicação, ou via TS, ou via o pulverizador, pensando na cultura de verão, então. Aí ele vai ter um calendário do ano mais efetivo, pensando nesse ataque de doença e diminuindo, então, a questão de redução de produtividade ou a questão de aumento da doença na cultura principal, que acaba sendo a cultura de verão por mais investimento e todos aqueles outros fatores aí que a gente já sabe. Eu posso estar associando ele com a aplicação de glifosato, um exemplo? Aproveitar pH. pH de caldo. pH. Aí a gente tem que cuidar o que eu falei lá atrás de maneira geral. Aí pH. Se tu vai fazer uma aplicação de dessecação onde o pH baixa muito, eu já te digo que não. Sim. Agora, se tu vai aplicar um pré-emergente, eu te digo que sim. Porque o pré-emergente precisa ter umidade no solo, certo? O tricoderma também. Então é uma das ferramentas em fazer uma aplicação onde vai ter até o solo descoberto e vai estar aí no aplique planta ou no plug aplique, né? E se eu quiser fazer aí num trigo, num pré-plantio de soja? Também. Mesma alternativa, mesma ideia. Pense sempre em solo exposto.
tá? Por isso que a gente fala V4, V5 ou cultivares de porte menor, aonde tu tem a rua ainda aberta. Ali tu tem a tua janela de aplicação. Momento que fechar a rua ou tiver muita palhada, algo que não tenha solo exposto, automaticamente não vai ter tanta performance, justamente porque a gente precisa atingir solo. Ele não vai ter absorção via foliar, ele vai trabalhar no solo mesmo. Então, se tiver esse pensamento de premissa, tu já vai focar no teu alvo. Qual que é teu alvo? É mofo branco? Beleza. Como é que o mofo branco trabalha? Então, nós vamos pegar o ciclo do mofo e nós vamos trabalhar em cima dele para combater ele. E aí, depois, as outras doenças com outras maneiras de aplicação. Ele é super agressivo, esse fungo, né? Só que ele tem que ter contato, umidade e sol. No solo ele... Se eu tenho uma palhada de trigo, porque todo mundo tenta fazer plantio direto, né? E tem palhada, não tem como... Não tem, que bom, né? Que tem. Tô falando de Ah, solo vivo, tem que ter então, palhada. uma opção seria, talvez, fazer uma aplicação com uma gota mais grossa, fazer ele descer Isso. e talvez mais próximo de uma chuva, né? Isso, Que vai exatamente. incorporar. Ou fazer a chuva, deixa chover, Sim. deixa manter a umidade naquela palha, aquela palha vai ficar um pouco mais podre, no sentido de que ela Sim. vai começar a entrar mais em decomposição, tu vai ter um pouco de mais, melhor o corte dela, né, automaticamente tu vai conseguir ter essa absorção melhor. Então, Sim. eu prefiro que abriu a janela, viu que tá com aquele clima de chuva, deixa chover, aí depois faz a aplicação, acho que vai ter mais resposta, mais resultado do que fazer o contrário, nesse Aqui ponto. nós temos duas perguntas semelhantes, Morgana. A pessoa entrou aplicando fungicida, biológico. E 2 semanas depois, alguns dias, ele entrando com químico fungicida. Vai atrapalhar? Talvez alguma explicação assim, como ele que vai agir no solo, na planta? Multiplicação, talvez. Tá pensando em focando em que alvo, assim? Aqui teve uma pergunta, só que ele não explicou Sobre qual... tricoderma, um exemplo. Tricoderma. É um exemplo que a gente mais usa aqui na região. Tá, pensando que a gente vai fazer uma aplicação, por exemplo, num plante aplique, vou dar um exemplo, não, no V4. A gente vai entrar, o produtor vai aplicar V0, por exemplo, e aí depois ele vai querer entrar com o tricoderma. Ou ao contrário, vai fazer o tricoderma primeiro e depois ele vai entrar com a V0. Se vai ter interferência depois que está no solo. Isso. Não, porque daí o fungicida vai pegar a parte aérea. Vai pegar a planta de folha de bacheiro, pensando em proteção de planta do solo para cima. O tricoderma vai fazer solo para baixo. Ele já tá para baixo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pensando em bacilos, por exemplo, o Égide, que é focado, bacilos púmilos, né? Focado mais nessa parte da doença de final de ciclo em soja. Aí a gente associa. Na aplicação V0, na aplicação V4, a gente associa o químico junto com ele. Aí os dois vão fazer uma proteção, no caso preventiva, para não entrar aquela doença, para se manter o bacheiro mais verde. São duas ideias diferentes. Tá? Não sei se eu fui clara, mas... Sim. Não, Mas é isso aí. A ideia seria posicionar ele no fechamento de linha, tá? Junto com mais o pessoal usa geralmente aí como é que é, o Fox, alguma coisa nesse sentido. Certo. Pessoal aí, ó, a gente já tá aqui, logo já as meninas já vão fazer o sorteio e vão passar aí pra gente, tá? Só agora no controle de cigarrinha no milho, né? Tem sido um problema aí que tem aumentado nos últimos anos. A gente tá vindo do inverno aí quente, né? Não deu geada na nossa região. E com certeza vai ser um ano que a pressão aí vai ser grande, né? Então, de modo geral, a gente tem visto aí o manejo que a gente tem trabalhado com produtos químicos e de que forma a gente poderia estar associando o produto biológico para melhorar aí a eficiência de controle de cigarrinha. Acho que essa praga, como tu veio falar, é uma praga que ela é muito cíclica e ela tá vindo nos dando mais medo a cada safra, né? Esse ano, infelizmente, a gente teve um inverno não tão frio, não tão inverno, e automaticamente algumas pragas elas ficam de maneira natural, né? Elas vão fazer uso de milho guaxa e vão ficar de maneira natural. Então, eu acho que mais do que nunca agora o biológico ele é uma alternativa, mais uma alternativa de manejo e ferramenta pensando nessa praga, que dá muito dano aí econômico para produtor enfim, de produção e tudo mais. Então eu acho assim, é interessante a gente fazer a associação dela com o químico, sim, pensando em persistência de fungo, persistência de vida no ambiente. Certo. Visto que a gente tem produtos químicos hoje que não entregam mais um residual tão extenso quanto alguns anos atrás, né? Então a gente está aqui para ajudar também o químico. O químico ajuda nós no sentido de controle de massa, numa quantidade muito grande de infestação, e aí o biológico ele vem fazendo essa persistência de fungo
A gente não fala em residual em biológico, né? Porque ele não deixa resíduo. Mas para entender, é como se fosse é muito parecido a semelhança, né? Produtor entender. Mas fazendo essa persistência de fungo no ambiente. Justamente para quê? Para que ele tenha, que ele consiga, então, fazer essa esporulação no ambiente, tendo contato com a praga, isso é muito importante. Então, a gente precisa ter o inseto presente no momento da aplicação, para que o fungo consiga fazer esse trabalho, então, de persistência. Não existe aplicar um bioinseticida pensando em prevenção, aí a gente é outra premissa. Então, a gente precisa ter um inseto, não em grande quantidade, porque a gente não consegue controlar. Biológico sozinho não consegue controlar, não tem essa ação de choque que o químico tem. Então, eu acredito que essa associação, ela seja, sim, assim, o pulo do gato, sabe? Eu acho que quem entender esse manejo dessa associação e fazer o sistema de monitoramento integrado de pragas, o MIP, propriamente dito mesmo, botar o pé na lavoura, dar uma olhada naqueles encartes, não sei como é que vocês chamam aqui, as armadilhas que ficam na área, eu acho interessante isso para poder fazer uma contagem prévia e poder estar, então, fazendo esse manejo, enfim, né, mais assertivo. E vem de encontro com a pergunta que o produtor de vocês fez lá em relação a diminuir custo, né? Isso. Numa situação dessa, a gente pode diminuir custo de aplicação, porque se tu vai entrar a cada 3, 5 dias com químico, e não tendo, assim, uma persistência, um residual, automaticamente o teu custo também vai subir. Tá. Então, calma, e qual a dose e quando utilizar? Quantas aplicações? A gente está trabalhando hoje fazer aquele controle químico rápido para diminuir a população. Automaticamente ele pode estar aplicando, entrando então com o químico e o biológico novamente. E depois é monitorar. Então tem que fazer esse caminhamento na lavoura, entender pela armadilha e fazer esse monitoramento. Aí eu não posso te dizer assim, ó, vai entrar mais tantas vezes, entendeu? Porque muito vai depender do sistema onde ele está inserido. Se ele vai ter milho pequeno e adulto ao mesmo tempo, se o vizinho dele tem escalonamento de plantio também, que pode interferir, porque a praga não tem porteira, né? Ela vai e ela volta. Então, isso são não tem como eu te falar assim, vai fazer tantas aplicações e vai encerrar com elas, não. Aí tem que monitorar. Tem só uma última pergunta aqui para a gente encerrar, do seu José Alfonso Gesser. Ele perguntou, há resultados de biofungicidas na cultura da cebola? A gente está fazendo alguns trabalhos, inclusive, muito boa pergunta. Essa semana a gente teve com o pessoal da Epagre aqui para começar a fazer uns protocolos focados na cultura da cebola, tá? Então a gente vai começar a desenvolver, nós, Nitro, pensando exclusivamente em cebola, porque a gente viu que o mercado aqui é muito grande, tem muita demanda, tem algumas informações que às vezes não tem a informação específica para algumas doenças, pragas. Então a gente tá nesse caminho. Hoje eu não tenho essa resposta para dar para ele, hoje. Mas assim, ó, num futuro muito breve a gente vai ter com mais certeza. Mas eu tenho assim um relato, né, de uma área que eu estou conduzindo, né, inclusive eu e o Alan, a gente visitou essa área e o que nos chamou a atenção, porque na verdade o foco foi outra situação, e o que chamou a atenção que com a aplicação de bacilos, tá, a gente teve em área aplicada, não tivemos a presença, tá, por volta de 30 dias pós-transplante, não tivemos a presença de botrites, a pinta branca. E aonde não foi aplicado, nós já tinha a presença da doença. Então é o seguinte, isso hoje me chamou a atenção, não podemos afirmar ainda, né? Vai ser desenvolvido todo o trabalho agora, até com o auxílio da Epagre, mas assim, chama a atenção porque em vários pontos que a gente coletou a amostra, deu esse diferencial. Área aplicada com bacilos, né, com o produto da nossa área, do Delta, não tivemos problema com pinta branca. E aonde o padrão do produtor já tinha presença. Então, isso leva a crer que realmente teve alguma ação já do bacilos nesse primeiro momento. Certo. Só indo aqui para os finalmente, para quem entrou um pouco depois ali, todos esses produtos que a gente falou aqui da Nitro, tá? A Nitro é a última empresa que a gente acabou fazendo parceria aqui, as outras empresas a gente já estava bem estabilizado, que é a UPL, Porterra, né? A Agro5, que tem a Raifa, tem a Terena e a Irati. E a Raifa, a gente está aí com muitas e muitas hectares espalhadas desde Angelina
a Aurora, a Atalanta aqui de Poranga. Então eu queria dizer aqui para o pessoal, para os clientes, que quem tem alguma dúvida sobre adubação, quer ver a área, quer visitar, a gente está com 6 vendedores, já com 6 carros aí. Só dá um toque aí para nós, a gente está com muitas áreas, todas elas muito lindas. E quem quiser dar uma olhada, dar uma visitada, trocar ideia com o produtor que já fez 1 ano, 2, a gente já tem um produtor que está no 3º ano, cada vez mais confuso aí, algumas roças aí com infestação bem grande. Então o Turf é uma ferramenta muito top, muito boa. Quem tiver dúvida, só liga aqui com um vendedor nosso, o Ramon, entra em contato aí com a loja que a gente vai estar fazendo o possível aí para atender bem e estar fazendo produzir muito bem, tá? Indo aqui para os finalmente, agradecer também a Chocolatier aqui pelos brindes, tá? E agradecer o Edson e a Morgana por disponibilizar esse tempo aí. A Morgana tá com... A gente não tá em 4 aqui, a gente tá em 5, né, Morgana? A Morgana tá grávida aí, encarando o frio, deixar a caminhoneta no morro aí, levando susto. Faz parte. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui conhecendo um pouco mais esse mercadão, que é essa parte do Alto Vale aqui de Santa Catarina, conhecendo vocês também. E agora a parceria que só cresça aí. Vamos colher os frutos, vamos plantar e vamos colher os frutos aí também. Então tá, agradeço aí, muito obrigado, tá? Bom, eu também, né, quero agradecer a todos que assistiram, né, essa apresentação, ao Christian e ao Ramon, e quero dizer para vocês que essa parceria está só começando, os trabalhos estão só iniciando, tem muita coisa chegando, muita coisa, né, que por vir, e a gente vai descobrir muita coisa boa aí para trazer para os produtores. Eu acho que esse é o nosso objetivo, é a nossa missão como técnico, como agrônomo, né? É trazer aquilo que realmente serve para o produtor. E não é para aumentar custo nem nada, é justamente fazer produzir mais para que no final fique todo mundo contente. Tá bom? Quero agradecer então aí pela parceria. Nós aqui, ó, Cris, daqui, a gente quer deixar só uma lembrancinha para cada um, para agradecer a participação aí. Muito obrigada. Obrigado, Cris. E agora a gente vai fazer o sorteio, então. Vamos pro sorteio, então. São 3 produtos, um só veio de... E aqui? Aqui 2. Só uma curiosidade rápida aqui. Quando isso lá em 2016, quando eu resolvi abrir a Leão Agropecuária lá em Ribeirão Ativo, eu liguei pro Edson. Edson, dá um chega aqui em casa. Naquela época ele trabalhava com a Santerra e nem fazia ideia de como era abrir o negócio e tal. E aí foi quem ele me deu algumas coordenadas lá de como funcionava, depósito defensivo, cadastro e tal. E ali eu não desisti, já foi uma barreira, mas eu não desisti. Vamos embora, né, Edson? É isso aí mesmo. E depois o Edson saiu, foi para outra empresa e tal, girou aí um meio mundo e acabou que temos aqui de novo, né, Edson? Na verdade, assim, uma satisfação para mim, né, hoje ter um parceiro, né, o Christian, como a Leão Agropecuária, o próprio Ramon, né, nasceu a ideia e ele não sabia como fazer e a gente pôde contribuir. Né? Eu não digo que a Leão existe por causa do Edson, mas a gente pôde contribuir, na verdade, né, trazendo ideias e mostrando o caminho. O pré-projeto e o projeto estava montado. Faltava alguns ajustes ali, onde tu teve as informações, principalmente dos defensivos, que era um gargalo mais burocrático. Isso. E a gente sabe, né, depois de tanto tempo eu voltar pro mercado aqui e ver que a Leão cresceu, que hoje tem um papel importante hoje aqui no município de Tuporanga e região. Então isso cara, para mim é uma satisfação e, cara, só tem que agradecer. Deus vai abençoando aí ao longo do tempo. É isso aí. Vamos pro sorteio? Vamos pro sorteio. Vamos lá. Ó, o primeiro aí, ó. Só lembrando que esse daqui da Chocolatier é um kit aí pro pessoal. Aqui tem um Dá uma chocolate. explicadinha daí, a hora que cada um ganhar aí, do que é cada um. Tem um chocolate, tá Rapidinho. bonito, dá vontade de comer, mas Começamos pelos produtos deles, Cris, pode ser. Pode ser. Vamos começar aqui pelo Elmo. Elmo. Vamos lá. O que é o Elmo? Explicar aí. O Elmo é um nematicida, então, como a gente comentou antes, né, esse é um produto à base de 5 bacilos e é produtor de cebola, produtor de HF, produtor de grão aí, qualquer produtor que tiver a sorte, né, de ganhar o sorteio com ele, se tiver alguma dúvida de manejo, pode entrar em contato com a Leão aí, mas a princípio é um nematicida. Pode usar no fumo também? Pode. Sim. Também, tabaco também. Inclusive tem um resultado excelente, tá, no tabaco. Show. E quem ganhar, daí pode passar na loja e retirar o prêmio lá daí durante a Hoje semana. o primeiro prêmio foi para Bela Vista, o Luciano Rosa, parceiro nosso, joga futebol aí medonho. Olha, Luciano. Legal, parabéns Legal, aí. Luciano. Parabéns. Obrigado aí pela parceria. Segundo prêmio, o Quiron aí.
Bom, o Kiron, então, é um desalojante, né? Aquele produto que nós vinha falando de óleo o citronela, de limonena, ali o óleo de nim, né? Então, isso vai ajudar também em várias culturas. Débora Cristina Alexandre? Débora Cristina Alexandre, obrigado pela participação e ganhou aí o Kiron. Obrigado. E agora vamos pro Boveris. Esse é o para cigarrinha do milho. Esse é... Então, vamos ver. Eduarda Marian. Então, Lá de Angelina. Angelina? Olha aí, ó, legal. É filha do senhor Urbano. Nós estivemos lá visitando ele na semana passada. Legal. Parabéns. Planta milho, não? Eu acredito que eles plantam lá. Sim. Então tá. Então já vai. Vão poder estar usando já. Já vai salvar a lavoura. Vai agora ajudar. agradecer aí a Chocolate Air. Esse daqui é um chocolate, aqui uma caixinha com chocolate. Esse aqui é um kit aqui, bem bonito, uma cuia e um negócio de botar o sustenteiro aí. Um negócio de pendurar aqui. Foi o Aldair Pereira ganhou essa caixinha de chocolate aqui, ó. Passa rápido, senão eles comem lá na loja. Olha, Vem amanhã cedo, antes do se demorar do muito lanche. já era, porque a leãozada lá tem fome mesmo. E agora pro cantinho do chimarrão aqui, ó. Olha, é um kit bonito pra caramba mesmo. Bonito. Solange Klauman. A mulher do Marcelei Klauman. Não? Desculpa. Que legal! Também Foi pra Ituporanga. Alta Águas Negras. Parabéns. Essa vai Valeu, receber obrigado. o prêmio antes. Legal, parabéns. Legal. Vai receber hoje. Vai receber hoje. Agradecer a todos aí que assistiram, tá? As informações vai ficar tudo gravado ali. Quem quiser assistir depois, se tá enviando o link, tá? No YouTube também vai estar. É o pessoal que pode, se quiser, se inscrever lá, né, Cris? Se inscrever no canal aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho, né? Aquele negócio lá. Fala aí, ó, Feras do Agro, né? Procura lá. E quem quiser estar conhecendo mais sobre os produtos, a gente já tem disponível na loja, está fazendo posicionamentos. Pode chegar lá, pode conhecer aí que a gente vai estar recomendando a campo. Tá. Certo? É isso aí. Muito obrigado a todos, boa noite, bom descanso a todos. Valeu. Um abraço. Que Deus abençoe. Muito bom. Valeu. Agora deixa eu ver se eu ganhei uma cerveja. Bye!